Muito bem, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril, né? Então vamos com hoje geografia, tá certo? Peguem aí o módulo 2 das páginas 285 a 288, certo? Vamos lá. Contraste nas paisagens agrícolas. As paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes, alguns deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção. Vamos estudar alguns exemplos. Então, em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como o arado puxado pela força de animais e trabalhos manuais. O agricultor realiza o arado puxado com força de animais no preparo do solo para o plantio na China. Essa primeira imagem aqui, tá, pessoal, que vocês estão vendo, ó, essa daqui. Agora vamos para essa segunda imagem, ok? Que fala o seguinte: a agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo, ou seja, com maquinários de tecnologia avançada, com semeadeiras e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades rurais. Então, a gente tem aqui uma colheita mecanizada de soja no Mato Grosso do Sul. Então, você já observou algumas das técnicas de cultivo retratadas nas fotografias dessa página no espaço rural no município onde você mora? Em caso afirmativo, comente com seus colegas. Aqui a gente não vê isso porque nós moramos na parte urbana, né? A gente não tem área rural aqui no nosso município, né? Então, página 286, nós temos atividades que diz o seguinte: os itens a seguir indicam características contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia correspondente. Então, nós temos aqui o uso de máquinas colheitadeiras, trabalhos manuais sem auxílio de máquinas, atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas tradicionais de cultivo, atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas de cultivo, trabalho realizado por poucas pessoas, trabalho feito por várias pessoas. Então, nós temos aqui, vocês observem, fotografia A e a fotografia B. E agora vocês vão o quê? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora colocar as características de acordo com a imagem, né? Na fotografia A, a gente tem o quê? Aí vocês vão tirar daqui. Atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas tradicionais de cultivo. Trabalhos manuais sem auxílio de máquinas e trabalho feito por várias pessoas, certo? Na figura B, diz o seguinte: atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas de cultivo. Aí, o uso de máquinas colheitadeiras e trabalho realizado por poucas pessoas, certo? Página 287, a gente tem o quê? Terras indígenas e quilombolas. Então, no espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característico de sua cultura. Vamos conhecer o exemplo dos indígenas e dos quilombolas, certo? Então, muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias. As aldeias ocupam terras e, em geral, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Nesse território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio do cultivo de produtos, da agricultura ou da coleta de frutos e raízes, no caso, o extrativismo, certo? As comunidades quilombolas são áreas de terras no espaço rural formando por antigos quilombos. Então, essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e que é produzido na comunidade é dividido entre os seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado nas cidades. É assim mais ou menos que funciona, tá? Nas comunidades quilombolas. Então, nós temos na página 288 também atividades que fala o seguinte: acesse o site Povos Indígenas do Brasil Mirim. No endereço eletrônico, nesse daqui, e conheça várias informações sobre diferentes povos indígenas. Utilize-o como ferramenta de pesquisa para responder as questões abaixo, ou seja, vocês vão pesquisar nesse, nesse site e vão aqui responder as questões do item A e B,
tá? Que o item A fala assim: escolha um dos povos indígenas apresentados no site e escreva como esse grupo se alimenta e como ocorrem suas atividades na roça, certo? B. Faça uma pesquisa sobre um jogo ou brincadeira de algum dos povos indígenas apresentados no site e escrevam indicando qual povo a brincadeira ou jogo pertence, certo? 2. No espaço a seguir, escreva um pequeno texto que represente a importância da valorização das diferentes culturas no Brasil. Aí, vou falar para vocês que ontem foi o dia do índio, certo? E aí, semana passada eu passei um trabalho para vocês, que vocês vão entregar ainda essa semana, sobre o aniversário de Fortaleza, tá? Ontem foi o dia do índio. E aí vocês vão aproveitar, tá? E vão escolher um jogo, ou uma brincadeira, ou um brinquedo de origem indígena. E vocês vão confeccionar, certo? Ok? E esse textinho aqui, no espaço a seguir, da questão 2, escreva um pequeno texto que represente a importância da valorização das diferentes culturas no Brasil. Vocês irão gravar um vídeo falando sobre esse texto e mostrando o brinquedo, a brincadeira, o jogo de origem indígena que vocês pesquisaram. Ok? Muito bem. Até amanhã. Até amanhã. Não, amanhã é feriado. Amanhã é dia de Tiradentes, né? Amanhã nós vamos ter aula pelo Meet. Só na sexta-feira. Então, até quinta-feira. Quinta-feira, que é nossa aula de história. A tia vai falar também sobre um outro trabalhinho que vocês vão fazer referentes ao dia de Tiradentes e também ao dia do descobrimento do Brasil. Ok, meus amores, que é na quinta-feira, dia 22. Um beijo e até quinta, se Deus quiser.